O EBITDA é provavelmente o indicador mais famoso quando falamos em finanças. Afinal, quem é que nunca ouviu falar em EBITDA ou ainda um múltiplo de EBITDA quando falamos em valuation de empresas? Muitos falam dele em valuation, fusões e aquisições, consultoria, gestão, reuniões, planejamento estratégico e a lista continua. Mas será que o EBITDA é tão confiável assim? Ou ele é, como eu costumo dizer, poderoso por fora e vazio por dentro? Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e também sou especialista em valuation de empresas, especificamente pequenas e médias empresas e valuation de marcas. Já estava mais do que na hora de eu fazer esse vídeo que foi baseado no artigo que eu escrevi e que leva um título parecido, EBITDA, conheça o pior indicador para fins de valuation, que está no blog da Valutec. Também fizemos um vídeo introdutório e explicativo sobre o que é o EBITDA e como calcular. Caso você também tenha um interesse, o link também vai estar na descrição. O objetivo desse vídeo é demonstrar justamente as limitações, as desvantagens e as vulnerabilidades do EBITDA. Apesar de que alguns profissionais da área já estão começando a abrir os olhos que o EBITDA pode não ser assim um indicador tão bom. Na área de valuation e gestão, o EBITDA ainda é muito utilizado. Minha intenção não é tentar acabar com o EBITDA, mas sim demonstrar que ele é apenas um indicador entre muitos e que não deve ser utilizado sozinho e que ele, em muitas vezes, pode levar a uma tomada de decisão péssima. Mas vamos então começar pela concepção do EBITDA e que, se você me perguntar, eu diria que já começou de uma maneira um tanto quanto estranha. O bilionário John Malone, assim como eu falei no último vídeo, criou na década de 70 o EBITDA para tentar convencer os bancos e investidores a emprestarem dinheiro mesmo com dívidas altas. A jogada era que, ignorando juros, impostos, depreciação e amortização, ele teria muito mais chance de convencer os bancos a conceder empréstimos. John Malone possuía empresas de TV a cabo nos Estados Unidos que precisavam de investimentos gigantescos em infraestrutura, como cabos e equipamentos. E essa infraestrutura gerava uma depreciação enorme, o que fazia o lucro contábil da empresa parecer muito baixo nos documentos contábeis. Com a criação do EBITDA e o convencimento que era uma boa maneira de convencer terceiros que a sua empresa era saudável e que também ela iria conseguir honrar compromissos, o EBITDA virou padrão mundial em pouquíssimo tempo. Mas parando para dar uma pensada agora, o EBITDA basicamente nasceu para facilitar de certa forma a alavancagem financeira em aquisições, principalmente para tentar mostrar uma forma de geração de fluxo de caixa sem o desconto da depreciação e amortização. Sem falar que outro ponto que reforça a fragilidade do EBITDA é que ele não é um bom indicador de fato de geração ou fluxo de caixa de uma empresa, assim como nós falamos no vídeo introdutório sobre o EBITDA. Se você tem uma empresa, está pensando em vender, comprar parte do seu sócio ou até organizar a sua sucessão, existe uma pergunta que manda em todas as outras. Quanto é que a sua empresa de fato vale? Na Valutec, você tem dois caminhos dependendo do que você precisa nesse momento. Em primeiro lugar, você pode fazer pela nossa plataforma, onde você consegue gerar um valuation com rapidez. É ideal para quem quer apoiar uma decisão sem abrir mão de uma ferramenta desenhada exclusivamente para isso e também sem abrir mão de metodologias sólidas. Ou segundo, se o seu caso exige um pouco mais de profundidade, eu mesmo posso fazer o seu valuation da maneira tradicional. Aqui vai entrar uma análise muito mais completa, com ajustes à sua realidade, todas as premissas e todos os cálculos serão transparentes e vão estar altamente justificados para minimizar qualquer chance de discussão. O resultado desse trabalho é um laudo de valuation pronto para negociação, contrato ou ainda apoiar uma decisão de importância estratégica. Caso tenha interesse, entre em contato conosco e o link vai estar na descrição. Agora, voltando para o assunto do vídeo, se você analisar a fundo, vai ver que o EBITDA é uma estimativa de até certa forma grosseira do regime de competência. Ele ignora variações no capital de giro, assim como a maior necessidade de estoques ou ainda problemas de clientes que simplesmente não pagaram.
o que pode resultar em um EBITDA alto, mas que na verdade o caixa está literalmente sangrando. O EBITDA também pode ignorar coisas reais que consomem caixa, dando uma impressão, e somente uma impressão, que a empresa está indo super bem, enquanto na realidade ela não está. O EBITDA também é provavelmente o indicador mais utilizado para cometer fraudes contábeis na história, e isso já está amplamente documentado. Você já ouviu falar do caso da Enron ou da WeWork? Com seu incrível, para não dizer bizarro, EBITDA comunitário ajustado, que era basicamente ali uma fantasia maluca do criador para esconder perdas homéricas da empresa. Além de não ser um bom indicador de geração de caixa, o EBITDA pode às vezes apontar um lucro operacional que simplesmente não existe. Como o EBITDA desconsidera depreciação, amortização e outros elementos, como alguns tipos de impostos e juros, às vezes o indicador vai demonstrar ali um lucro na casa de talvez milhões ou até mais, mas o lucro operacional ou o líquido real ser um prejuízo grande. E se você quiser ler o nosso artigo que eu mencionei anteriormente, eu faço a comparação que o EBITDA indica ali um lucro hipotético que pode não existir na prática, que seria como medir de uma certa forma, ali de maneira até exagerada, a autonomia de um carro, onde você ignora o próprio consumo de combustível, dependendo da situação que você quiser mostrar. E agora falando especificamente valuation, que é a minha área, e não que antes tudo que eu falei não poderia ser aplicado para fins de valuation, o EBITDA ainda é bastante utilizado para precificar empresas, mesmo as pequenas e médias. E se você me perguntar no papel de especialista se faz sentido utilizar um múltiplo de EBITDA para calcular o valor de uma empresa como a sua, eu particularmente diria que não. De repente, para fazer ali uma estimativa rápida, até vai, mas o certo seria, depois de fazer essa estimativa rápida, entrar ali numa metodologia mais sólida e fazer ali um valuation com muito mais profundidade. Mas voltando a falar sobre o método dos múltiplos e a estimativa rápida, é que, primeiro, o método dos múltiplos, que usa o múltiplo de EBITDA, por exemplo, ignora que nenhuma empresa é de fato igual a outra. Isso significa que, dependendo da amostra de empresas utilizadas para computar o múltiplo de EBITDA que vai ser utilizado no valuation da sua empresa, pode ser que seja ignorado o fato que sua empresa é muito bem gerenciada, tradicional, de uma excelente gestão, ou ainda ao contrário, pode ser pego ali uma amostra de empresas que performam muito bem e a sua empresa ali está com uma margem de lucratividade operacional próxima de zero, então fica muito complicado de chegar num consenso nesse quesito. E o EBITDA pode apresentar falhas graves se você basear somente em um múltiplo desse indicador para vender a sua empresa. Porque, primeiro, como eu falei anteriormente, o EBITDA vai ignorar reinvestimentos necessários como CAPEX para manter a empresa lucrando e crescendo. Algumas empresas têm o CAPEX alto, ou seja, ela tem ali uma despesa, uma necessidade de reinvestimento alto. Isso seria totalmente ignorado, inflando artificialmente o indicador e, consequentemente, o valuation da empresa. E segundo, no caso de pequenas e médias empresas, e uma coisa que não vejo quase ninguém falar, o EBITDA não consegue de nenhuma maneira, por exemplo, refletir se uma empresa que é dependente do dono para continuar as suas operações, ou a necessidade de ajustar salários ali irreais no caso de empresas familiares, onde ali um diretor é um membro familiar que, se fosse contratar alguém no mercado para a mesma posição, o salário seria muito menor, com benefícios muito menores. E terceiro, o indicador ainda vai ignorar a necessidade de capital de giro, que nem eu falei anteriormente, e também riscos operacionais que são ali intrínsecos da operação da empresa. Então, um múltiplo de EBITDA só vai fazer um cálculo rápido, levando em consideração uma amostra de empresas, sem muita profundidade. E é isso que eu quero que vocês mantenham em mente. Então, para fechar o vídeo que foi feito por mim, que é alguém que é bem crítico do EBITDA, podemos resumir basicamente que o EBITDA foi inventado para minimizar os prejuízos de empresas que têm alto investimento. Isso pode ser aplicado a empresas como a sua ou a outras empresas que você esteja com desejo de comprar, se não houver o devido cuidado ao fazer a análise do valuation. E que, se você tirar algum conhecimento útil após assistir esse vídeo, é que o EBITDA não é uma boa medida de lucratividade e nem de geração de caixa, e ele nunca deve ser utilizado sozinho para tomar qualquer decisão de importância estratégica, principalmente se tratando de uma empresa como a sua.
Então, para finalizar, eu não vou ignorar o fato que o EBITDA pode ter até a sua serventia, mas realmente o objetivo desse vídeo era mostrar mais o lado negro ali, o lado problemático do EBITDA, que nem tanta gente fala assim. Então, espero que vocês tenham gostado, eu peço que vocês se inscrevam e que nos acompanhem no próximo vídeo. Um abraço.